Obrigado, pastor Arnildo, pelo privilégio de ocupar essa cátedra. Mais uma vez, saúdo o pastor João, ministério reconhecido e abençoado e abençoador nessa cidade. Também esta igreja com quem nós temos tido o privilégio de conviver por algum tempo no ano retrasado. Em nome de Jesus, que a paz dele esteja com você e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Em 1985, eu tinha 30 anos e eu viajei com um pastor japonês que era o responsável pelos campos missionários da minha denominação, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E nós voltávamos de Porto Velho a Cuiabá de ônibus. Esse irmão tinha 60 anos, era um japonês muito saudável, com aquela alimentação toda cuidadosa. E aí ele virou-se para mim e disse: Paulo, no final do ano eu vou deixar a minha função. A função era coordenar todos os campos missionários que já estavam abertos e propor novos campos a serem abertos. Então ele tinha que estudar o Brasil, tinha que estudar as regiões que haveriam de ter um crescimento extraordinário para que nós pudéssemos plantar uma igreja ali antes que o progresso mesmo chegasse. Um trabalho muito importante. Eu falei: mas pastor Rioshi, o senhor está muito jovem, só com 60 anos. Ele falou: é por isso mesmo. Lá no Japão, na minha terra, nós não devemos ficar numa função se nós não vamos ter uma idade suficiente para desenvolvê-la. Eu, com 60 anos, na função que eu estou, a igreja precisa de alguém que vá viver pelo menos 50 anos. Eu, se Deus me der mais 15 ou 20 anos de vida, será muito, para ficar na média. Então eu não consigo sonhar mais do que esse período de tempo. E a igreja não pode se limitar à minha situação. E eu descobri algumas coisas. Primeiro, discutir com o japonês é muito complicado. Não adianta querer convencer japonês. E aquilo ficou na minha mente. Isso foi junho de 85. Setembro eu fui a São Paulo num encontro. O preletor nos desafiou a fazer um planejamento de vida curto, médio e longo prazos, 10, 20 e 30 anos. E eu comecei a escrever o meu planejamento. Quando chegou no longo prazo, 30 anos, eu me lembrei do japonês. Falei: eu vou escrever também. Quando chegar aos 60 anos, eu vou parar onde o que eu estiver fazendo, vou tentar parar e fazer algumas outras coisas. E sair um pouco da correria do dia a dia de uma igreja local. O tempo passou. 2015, que foi o ano passado, chegou. Os 60 anos chegaram. Eu sei que não parece. Você olha para mim e fala: não é possível. Não tem. É muito conservado para 60. Não é? E Deus me deu, então, o privilégio de aquele plano estabelecido, Ele aprovou. E 2 anos antes desse momento, eu já deixei o pastorado da igreja em Presidente Prudente, depois de 34 anos, uma grande igreja. Deus nos deu a bênção de ficar tanto tempo. E uma das partes do meu ministério é dar aulas na Unicesumar, no curso de teologia. Temos aqui um representante dos alunos, está ali, Léo. E eu viajo toda terça-feira, venho para Maringá para dar aula, volto na quarta e tem outras atividades do ministério itinerante, como encontro de casais e conferências missionárias e tudo mais. Eu nunca pensei na vida em ser professor. Minha vocação, meu chamado era especificamente o pastorado. Me estudei no mesmo seminário que o pastor Arnildo, lá em Campinas. Mas, de repente, quando me envolvi com essa questão universitária, fui desafiado pelo reitor que eu tinha que melhorar a minha capacitação, a minha titulação. E lá vou eu correr atrás desse negócio de pós-graduação. Coisa que jamais eu tinha pensado que eu ia precisar. Então, tive que estudar, preparar algum material. E a minha pós-graduação foi feita em Londrina, na Faculdade Teológica Sul-Americana. E o trabalho foi apresentado. 2 pastores presbiterianos, 2 doutores em teologia examinaram, o pastor Antônio Carlos Barro e Billy Lane. Me deram nota máxima e sugeriram a publicação. A universidade entendeu que era momento oportuno e, com isso, nós lançamos recentemente esse livro, A Ecologia e o Ministério da Reconciliação. Sobre esse tema nós vamos falar um pouco mais ao longo da mensagem desta noite. Que nós procuramos escrever alguma coisa, não apenas na perspectiva acadêmica, para ficar lá na estante como um trabalho concluído, mas algo que pudesse ser útil também ao povo de Deus. E
é um assunto extremamente importante, da hora, diante de tantas situações que nós estamos vivendo com as crises ecológicas no mundo todo. E, ao final, você poderá, se desejar, adquirir um exemplar do livro. Um exemplar está saindo por R$30, a partir de 2 exemplares, R$25. É a primeira vez que eu mexo com isso, não sei nem se vai ter outro, pode ser que seja o único. E eu conversei com alguns que já lançaram vários livros e eles disseram o seguinte, que de repente, quando você terminar de ler o livro, ele não servir mais nem para ficar na sua estante, você pode vender no sebo. Mas se tiver dedicatória, vai valer mais. Então eu vou ficar aqui na frente, se você comprar o livro e quiser vir aqui pegar a dedicatória, pode ser que daqui a um tempo, quando você quiser recuperar seu investimento, você pode pegar um troco maior lá no sebo, porque vai ter uma dedicatória, é o que me disseram, não sei se é plenamente verdade. Mas o texto que me inspirou a escrever o que escrevi, que eu quero usar para nossa meditação nessa noite, está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao verso 21. Todo o capítulo 5 da segunda carta. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, nos diz assim: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados nus, pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia de que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos o ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos
justiça de Deus. Falar que estamos enfrentando problemas ecológicos em relação ao ecossistema não é novidade para ninguém. Recentemente houve uma reunião mundial, uma das maiores, que já reuniu tantos líderes para discutir essa questão climática e quantos por cento seria possível diminuir a questão da poluição do universo. Estamos vivenciando situações que os mais antigos estranham, porque antigamente a questão climática era mais fixa. Chovia na época certa, fazia sol em determinado tempo. Hoje nós vivemos uma situação que não entendemos mais o que está acontecendo com esse clima. E de repente, como tem acontecido nesse final de semana, em algumas cidades já choveu tudo que tinha que chover no mês de março e mais, e ainda não chegamos à metade do mês. Por que essas coisas estão acontecendo? Porque o ser humano, na sua ganância, na sua pressa de enriquecer-se e não respeitar os limites adequados para a sobrevivência do ecossistema, provoca situações que mexem com todo o universo. E mexendo com todo o universo, nós vamos arcar com as consequências. Nesse texto, o apóstolo Paulo estabelece uma lição muito interessante. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Você pode repetir comigo essa frase? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mais uma vez, Deus. Preste atenção. Paulo não escreveu que Deus estava em Cristo reconciliando apenas o ser humano. Ele usou a palavra cosmos. João 3,16, você também sabe de cor. Deus amou o mundo de tal maneira. De modo, irmãos, que nós temos que entender que quando Deus fala em reconciliação, e Deus em Cristo nos reconciliou, isso já está feito. Do ponto de vista de Deus, isso está tudo pronto. Mas Ele nos deu o ministério da reconciliação, quer dizer, ainda não está tudo pronto do ponto de vista humano. Por isso que a igreja está aí de portas abertas, fazendo o possível para pregar o Evangelho. E qual é o Evangelho? O Evangelho da reconciliação. Tudo aquilo que foi afetado na criação quando o pecado entrou, cabe à igreja pregar sobre essa reconciliação. O que o pecado produziu lá no início da história? Produziu uma barreira entre o homem, o ser humano e Deus. O ministério da reconciliação, então, reconcilia o homem com Deus. O pecado causou um problema pessoal. Adão e Eva começaram a discutir quem que era o culpado. Lembra disso? E um jogando a culpa no outro. Coisa antiga isso, de transferir culpa. Problema conosco mesmos. Mas em Cristo, essa situação também já foi resolvida. A nossa reconciliação com o próximo. Também essa situação houve lá no início da história. Ambos ficaram com problemas e Deus precisou trabalhar para resolvê-lo. Mas tem uma outra parte que foi atingida, que foi a terra. Você se lembra quando Deus terminou as maldições, Ele disse, maldita é a terra por tua causa. Parece que nós não prestamos muita atenção nesse detalhe. E pregamos o Evangelho, graças a Deus, para reconciliar o homem com Deus, o ser humano, para reconciliar o ser humano consigo mesmo, autoaceitação. Como tem gente que não se aceita, não é verdade, gente? Como tem gente que não se ama. Sabe, você tem que aprender a olhar no espelho, olhar e dizer, eu me amo. Eu me gosto. Sabe por quê? Porque só tem você desse jeito, é obra-prima. Já falei aqui em outras vezes que estive, e você, como eu, que vai ficando assim calvo, que o cabelo vai caindo sem nenhuma crise. Eu vejo pessoas gastando milhões de dinheiro para plantar de novo um cabelinho. Para quê? Não é? A vontade de Deus acontece muito mais na vida daqueles que vão ficando carecas do que no restante dos irmãos. Porque não cai um fio de cabelo se não for pela vontade de Deus. Então, estou na bênção. Olha quanta bênção. Agora, o ditado mexicano é um pouco mais complicado. Deus fez algumas cabeças bonitas. As feias ele cobriu com cabelo. Isso aqui então é obra de arte. Deus resolve mostrar um pouco da sua criação. Então, o ser humano precisa se aceitar. Ter uma boa convivência consigo mesmo. Até porque, se ele não amar-se a si próprio, como é que ele vai amar o próximo, como disse Jesus? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Pessoas que têm muita dificuldade de autoaceitar
tem dificuldade de amar o próximo. Mas pessoas que se aceitam, o Senhor me fez desse jeito, eu sou uma obra única e exclusiva do Senhor, muito obrigado por isso, então eu me aceito. O nariz saiu meio esquisito, a orelha está meio para cá, e caiu o cabelo, e cresceu para um lado. Obrigado, Senhor, eu sou tua obra. E se eu sou tua obra, eu vou me aceitar muito bem. E com isso eu vou me reconciliar e vou conviver com o meu próximo. Mas também o meu relacionamento com a natureza. E esse é um ponto da mensagem do Evangelho, queridos irmãos, que ao longo da história da igreja nós temos deixado para trás. Não é novidade que nenhuma geração vai conseguir pregar todo o conteúdo do Evangelho. É impossível. Então Deus vai reavivando doutrinas que vão ficando esquecidas. E ao fazê-lo, Ele vai levantando pessoas para contribuir, para que cheguemos a uma conclusão mais lógica, mais firme em relação àquele assunto. E nesse texto, Paulo fala de quantas coisas Deus em Cristo foi reconciliando, até que então ele chega nessa belíssima conclusão, dessa integralidade. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, o cosmos, e nos deu o ministério da reconciliação. Quero responder de 3 maneiras por quê é importante que nós incluamos na pregação do Evangelho o nosso bom relacionamento com a natureza. Esse é o tema da nossa mensagem dessa noite, esperando que Deus convença o nosso coração a olhar para o jardim que Ele criou, no qual Ele nos colocou como seus jardineiros. E o que a gente tem feito no jardim de Deus? A primeira razão pela qual nós devemos colocar na pregação do Evangelho a nossa responsabilidade com a natureza, é porque a natureza é uma das revelações de Deus. Lá em Gênesis, quando a terra e o universo está sendo criado, pelo poder da palavra de Deus, quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, na Septuaginta, onde se lê, a terra, porém, era sem forma e vazia, esta expressão, no grego, virou caos. A situação ficou caótica. Havia um caos instalado. E Deus resolveu intervir no caos e transformar em cosmos, mundo organizado. E Deus foi percebendo o caos. Havia falta de luz, haja luz. Não havia árvores, que surjam as árvores. Não havia água, surgiram as águas. E pelo poder da palavra de Deus, tudo foi sendo colocado na natureza. Deus não usou, até o 6º dia, nenhuma matéria-prima pré-existente. Ele avaliou a necessidade. Quem gosta de mexer com planejamento estratégico tem uma dica legal aí. Ele avaliou a situação, havia falta de luz. Tomou a decisão de resolver o problema. Haja luz e houve luz. E terminou o dia dizendo, o negócio foi bom. E viu Deus que tudo era bom. E assim, poeticamente, ele foi construindo ou criando toda a natureza. E mesmo quando o pecado entrou na história, você pode imaginar o seguinte, se essa natureza tão bonita que eu e você conhecemos hoje, que é marcada pelo pecado, você imagina antes do pecado como é que ela era. Então, mesmo debaixo do pecado, essa natureza ainda continua maravilhosa. E ela é uma das revelações de Deus, ela aponta para Deus. Nós, como cristãos reformados, aceitamos 3 maneiras pelas quais Deus se revela. A primeira, a revelação natural. A natureza reflete o caráter de Deus. A natureza reflete os atributos de Deus. Depois nós temos a revelação pessoal, na pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que nele, em Cristo, a imagem do Deus invisível se tornou visível. E tudo que nós poderíamos conhecer de Deus está na pessoa de Jesus. Mas também temos a revelação especial. Palavra de Deus que nos conta a respeito da natureza e da pessoa de Jesus. É esse livro cuidadosamente preparado pelo Espírito Santo para chegar até mim e você, para chegar até nós e nos convencer dessas verdades, para que nós creiamos em Deus, sejamos salvos. E além disso, contribuamos como embaixadores, como diz o apóstolo Paulo, para semear a palavra que outros possam crer.
e até que Jesus volte. Essa será a missão da igreja. Portanto, quando a gente olha para a natureza, nós temos que vê-la como um trabalho cuidadoso e precioso do Pai. Abra comigo sua Bíblia para Salmo 8º. Nós vamos ler alguns textos bíblicos, que é melhor a Bíblia falar do que eu. Não é verdade? Sempre é melhor mesmo. Salmo 8º, Salmo de Davi, no qual ele diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso em teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome com fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, eu pergunto, que é o homem para que deles te lembres, e o filho do homem para que o visite? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os teus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Vira a página da sua Bíblia para o Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Vamos pular para Hebreus capítulo 11. Interessante, a gente fala muito dos heróis da fé, e é verdade, eles são especialíssimos para nos ajudar a crer em Deus. Mas nem sempre nós prestamos atenção que o autor introduz, no capítulo 11, que antes de nós pensarmos no exemplo dos heróis da fé, é importante que nós exercitemos a nossa fé, crendo que tudo que foi feito pelo poder da palavra de Deus. Veja Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pelo poder da palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé. Nós podemos conversar sobre criacionismo, sobre evolucionismo, mas aquele que crê em Deus é uma questão de fé. Pela fé nós cremos que Deus criou. As pessoas podem na faculdade achar que a gente é bobo, pode achar que a gente é retardado, que esse negócio está ultrapassado. Mas no final das contas, se a gente olhar do ponto de vista, são duas teorias. Aquele que não crê no criacionismo, crê no evolucionismo, é uma questão de fé, ele crê. E nós não cremos que tenha sido a evolução que Deus criou. Há um irmão muito querido da Igreja Presbiteriana em Limeira, irmão Adalto, ele é físico, ele já trabalhou em algumas agências nos Estados Unidos, e ele dá alguns exemplos interessantes, como é que é complicado você crer nesse boom. Tudo começou com uma explosão. A pergunta é, quem riscou o fósforo? Se começou com uma explosão, quem riscou o fósforo? E o argumento do professor Adalto é o seguinte: toda explosão destrói, não constrói. Você já viu alguma explosão construir? A explosão destrói. Então ele pegou um exemplo interessante. Uma carta escrita numa folha de papel A4, picou-a todinha, subiu no 5º andar de um prédio e jogou esse papel picado. E aqui embaixo tinha que juntar todos os papéis e formar a carta de novo, para dar sentido. Mas não tem jeito. Os papeizinhos somem. Nunca mais você consegue juntar a mesma carta. Pela fé. É lógico que nós vamos ter argumentos, é lógico que nós vamos poder dialogar e conversar no mundo das ideias, sem perder a calma, sem menosprezar a fé que aquela pessoa tem, ou a postura que ela tem em relação a esse assunto, na boa. Isso é uma verdade interessante, irmãos, que nós precisamos desenvolver. Aprender a divergir nas ideias, mas respeitar quem pensa diferente.
Estamos vivendo dias no Brasil extremamente polarizados. Faz parte da convivência democrática. O que nós precisamos aprender é desenvolver essa democracia com respeito, em ambos os lados, para que haja progresso, crescimento, e não partir para a violência, nem matar e nem que ninguém morra por conta dessas questões. Então o autor aos Hebreus está nos dizendo que quando exercitamos a fé, nós cremos que Deus, na sua sabedoria e poder, criou todas as coisas. Agora você quer ver um texto fabuloso? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Quando eu digo fabuloso, não que esses que eu estou lendo não são, né, irmãos? Mas em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, o apóstolo Paulo, que vivia numa época onde algumas discussões que nós estamos tendo hoje em relação a gênero, no mundo, em relação a ser humano, já tinha naquela época também. E de repente ele vai mostrar e dizer que a natureza é um dos grandes argumentos para que o nosso relacionamento sexual seja natural e não anatural. Interessantíssimo isso. Vejamos. Romanos capítulo 1, verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes deu a conhecer. Desde a criação do mundo, preste atenção, versículo 20. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas que os homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Em todas as tribos e culturas, mesmo que a Bíblia não tenha sido traduzida, os antropólogos entendem que todas essas tribos têm um conhecimento da existência de Deus. Há uma lei da consciência, que eles não leram os 10 mandamentos, que não precisava matar, que não era possível roubar e adulterar. Isso não é permitido, mas eles, com essa lei da consciência, observam, independente até da árvore que adoram, do animal a quem prestam cultos, sendo animistas. Mas o fato é que a natureza, diz o apóstolo, revela a grandeza de Deus. E as pessoas não querem ver Deus, não querem reconhecer o poder de Deus na natureza e com isso o descartam. E ao descartá-lo começam a adorar objetos que não
o próprio Deus. E além disso, começam a ter comportamentos pervertidos e condenáveis. Veja só, meus irmãos, quanto que a natureza é importante. O quanto que a questão da ecologia, do ecossistema no qual nós vivemos é importante para a pregação do Evangelho. Estamos vivendo dias tensos no Brasil em relação a um assunto que é dito aqui, a tal ponto que até nós, pregadores, temos que ter algum cuidado no que a gente fala, senão a gente pode receber depois um processo. Por isso que eu sempre prefiro ler a Bíblia. Deixar a Bíblia falar, que se alguém tiver que processar, que processe a Bíblia. Mas nós temos que levantar a cabeça sem medo. Cremos assim. Deus criou a natureza e criou os modos naturais. E quando o ser humano não respeita a natureza como revelação de Deus, ele vai para comportamentos irracionais e condenáveis. Quando Deus criou o ser humano, lá no Éden, ele deu ao ser humano duas ordens, dois verbos importantes aparecem. Domine sobre tudo que há na terra e debaixo da terra, e isso o ser humano tem feito com maravilha. Quantas coisas a ciência tem nos apresentado. Vamos pensar nesse salão aqui, meus irmãos. Quanta coisa cientificamente foi trabalhada para que nós tivéssemos essas coisas aqui. Não é maravilha? Ar-condicionado, esse negócio aqui para segurar a bateria. E eu que vi uma guitarra pela primeira vez, eu tinha 8 anos, quando a gente vê essas coisas modernas. Né? O ser humano domina, olha quanta coisa. Que bom, o ser humano domina. Deus deu a ordem. E um cientista hoje, em algum laboratório de remédio, um cientista que se diz ateu, que não crê em Deus, que acha que Deus não existe, hoje ele está descobrindo um medicamento que vai ajudar na cura do câncer. E mesmo ele não crendo em Deus, ele está obedecendo a Deus, porque ele está fazendo a pesquisa e chegando a uma conclusão, porque Deus deu a ordem para que nós dominemos. Essa é a primeira ordem. A segunda, cuidar. Pode ser traduzida, manter o equilíbrio. E esse é o nosso problema. Na ganância de dominar, nós não mantemos o equilíbrio. Na ganância de dominar, a gente não respeita os rios. Nós vamos poluindo. Aí você vai para a grande cidade de São Paulo, que tem 2 rios maravilhosos, e ela tem problema com água. Por quê? Porque é muito fácil você desovar tudo que é ruim no Tietê e no Pinheiros. Em 1950, meu tio dizia que fazia piquenique nas margens do Tietê. Alguém hoje aqui quer nadar no Tietê? Esses dias eu vi uma reportagem. Um bandido estava sendo perseguido pela polícia e ele não teve alternativa, ele pulou no Tietê. Ele optou cair nas garras do Tietê do que cair nas garras da polícia. O quanto de verme que ele saiu do outro lado, uma quantidade imensa. Por quê? O desmando, falta de políticas adequadas, vai fazendo com que a gente vá poluindo as coisas nas quais Deus gostaria que nós tivéssemos um comportamento mais adequado. Há esses 2 verbos, tanto no estudo da antropologia e sociologia, também da teologia, chama-se mandato cultural. Deus deu uma ordem para que o homem estabelecesse uma cultura. Então, desde a criação, o ser humano tem uma parceria com Deus na manutenção do equilíbrio. E quando ele não respeita isso, ele afeta o ecossistema. E as consequências lamentáveis vêm sobre a nossa vida. Portanto, meus irmãos, a primeira razão pela qual nós devemos entender que o conteúdo do Evangelho deve também abarcar, deve nele ser inserido a nossa preocupação com a reconciliação em Cristo da natureza, é porque a natureza é uma das revelações de Deus. Segundo lugar, porque a natureza é parceira do ser humano. Nós já dissemos que Paulo não disse que apenas o antropos foi reconciliado, mas o cosmos. E aí nós temos que voltar lá na criação para entender algo muito interessante. Irmãos, preste atenção. Deus veio criando todas as coisas pelo poder da sua palavra. E aquela narrativa é lindíssima. Todas as árvores, todos os animais, os peixes, enfim. Chegou no 6º dia, Deus resolveu criar o ser humano.
E aí, meus irmãos, depois de usar tanto poder durante 5 dias, Deus amanheceu com pouco poder. E ele não teve mais condição de dizer, surge o homem. Você pode dizer amém a isso? Alguém vai dizer amém? Não, não diga amém não, irmão, está errado. Está errado. Deus não amanheceu com pouco poder, não. Nesse dia, Deus resolveu fazer algo diferente. E para criar o ser humano, Ele o fez do pó da terra. Foi a primeira e única vez que ao longo da criação, Deus usa a matéria-prima pré-existente. E sopra naquela forma, aquele barro, o sopro de vida. O barro sozinho não vai valer. O barro sozinho não vai existir. Então a palavra de Deus foi soprada e o homem passou a existir. Coisa linda. Agora a pergunta é, e aí, você que gosta de estudar a Bíblia, uma das ideias práticas é você fazer perguntas para o texto. Mas por que Deus não disse, surja o homem surgiria? Por que Ele não fez isso? Uma das razões é que quando criou o ser humano do pó da terra, Deus estabeleceu uma mutualidade. A terra para produzir vai precisar do homem. E o homem para sobreviver vai precisar da terra. Quem aqui já jantou hoje, levanta a mão. E a maioria vai ser que nem eu, vai tomar um lanche agora após do culto. Um cheeseburger, uma pizza, coisa boa de crente que tudo termina em pizza à noite. Não é? Ok, eu percebi que você vai lanchar como eu. A pergunta que eu faço é, alguém vai comer terra hoje? Não? Lamento dizer, mas eu e você vamos comer. Tudo que a gente come é da terra. Vem camuflado com uma picanha, vem camuflado com uma pizza. Mas no fundo, tudo vem da terra. É isso que nos sustenta. Eu, há muitos anos, optei por ser vegetariano. Você pode não acreditar, mas sou. Eu continuo comendo picanha porque o boi já come o verde. Então ele tem um trabalho muito grande para trabalhar aquele verde, aquela grama. Então quando eu como a picanha eu fico pensando que ele já fez a minha parte de comer a salada. Mas você já prestou atenção? Como é rica a nossa culinária. Como é rico o nosso ecossistema para produzir as coisas, para a gente sobreviver. A roupa que eu e você estamos vestindo veio de onde? Alguma roupa veio de Marte? Tem algum marciano aqui? Não. Tudo veio da terra. Somos o pó da terra e para o pó voltaremos. Olha que coisa linda essa mutualidade. Essa é uma das razões que Deus criou o ser humano da terra, porque mesmo tendo criado da terra, a gente não toma conta dela, mas a partir do momento que a gente entende, se eu não tomar, eu não vou ter o que comer. Se continuar do jeito que está, a coisa vai ficar ruim. Há alimentos que já não existem mais. Há animais que já não existem mais. A gente cantou no começo do culto, grandioso és tu. Mas se continuar do jeito que a gente está, daqui uns 100 anos vai ser difícil cantar grandioso és tu, porque nós vamos acabar com tudo. Como é que nós vamos falar da grandeza de Deus na natureza? Mutualidade. Agora quer ver outro detalhe interessante. Aí Deus resolveu criar a mulher para o homem. E aí ele podia ter dito, surja a mulher, e a mulher surgiria. Mas não foi assim. Aí Deus também não fez o barro, que nem ele já tinha feito com o homem. Deus fez do próprio homem. E aí, se você é médico, lida com a área da saúde, você vai ver que nesse texto nós temos a primeira cirurgia do universo. Deus deu uma anestesia em Adão, um sono pesado. Fez o primeiro transplante, tirou uma costela. Fez a primeira sutura, costurou, não ficou nem cicatriz. E dali tirou a mulher. Quando Adão acordou da anestesia, isso é uma coisa interessante, o pastor João lá nos seus encontros de casais, geralmente eu sei que ele pode tratar desse assunto, que no relacionamento marido e esposa, a gente precisa ter umas palavras de ânimo, a gente tem umas declarações, não é, pastor? A coisa não pode ficar, não, você já sabe que eu te amo, já falei. Gente, um dia eu encontrei um casal com uma crise, com 30 e poucos anos de casado, a única vez que ele tinha dito que amava a mulher foi no dia do casamento. Isso porque repetiu a palavra do pastor.
Então a gente precisa declarar. A mulher precisa ouvir, por mais que ela saiba que ela é sua cheirosa, que ela é amada do seu coração, ela precisa ouvir. Então de vez em quando você tem que virar poeta e fazer uma declaração. E o exemplo que nós temos aqui em Adão. Adão foi o homem, o marido, fez a primeira declaração de amor. Eu sei que ela não é muito charmosa e você não deve usá-la hoje quando chegar em casa. Porque quando Adão acordou e olhou e disse, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Naquele contexto, gente, foi uma linda declaração, porque Adão via fêmea para tudo quanto é lado. Só não via fêmea para ele, por isso ele disse, afinal, Deus, afinal, tem uma coisa aqui parecida comigo. Agora, dizem alguns pregadores que quando Deus entrou na história lá para ver a questão do pecado e foi questionar o Adão, Adão, como é que você pecou? Eu não. Foi a mulher que o Senhor me deu. Em outras palavras, é o seguinte, eu não pedi. Eu estava muito bem quieto. Quem arrumou a encrenca foi o Senhor. E nós encontramos algumas outras declarações na Bíblia. Por exemplo, Salomão. Salomão optou em não ser um rei guerreiro como seu pai Davi. Então ele, ao invés de guerrear com os reinos vizinhos, o reino vizinho queria vir e atacar Israel. Ele falava, você tem uma filha aí? Tem, eu caso com ela, resolve o problema. Com isso ele arrumou 700, fora as concubinas. Pois bem, isso acabou desviando o seu coração. Mas um dia, passeando pelo seu reino, ele encontrou uma moça, trabalhando, colhendo uvas, queimada do sol, morena cor de jambo. Aí ele olhou aquela mulher, a sulamita, e se apaixonou por ela. Aí surge o livro de Cantares, ou o Cântico dos Cânticos. E nesse livro, Salomão tem uma declaração de amor que também você não deve fazer hoje, não. Naquele contexto era muito apropriado. Salomão virou e disse, ó, querida minha, eu te comparo às éguas de Faraó. Meus irmãos, eu confesso que eu nunca entendia direito esse texto, até que um irmão imprudente nos convidou para ir num leilão de cavalo de raça. Aí fomos eu, minha esposa, ele e a esposa dele, sentamos naquelas mesas, e aquele povo correndo, e preço daqui, preço dali, e entra aqueles cavalos tudo bonitão, até que entrou o lote de cavalo árabe. E a primeira que entrou foi uma égua. E meus irmãos, nesse negócio de leilão, eles preparam, eles dão banho, põem lantejoula, eles dão uma aparência. Quando a égua entrou no picadeiro, que começou a correr para lá, para cá, eu olhei para a égua e olhei para minha esposa. Eu olhei para a égua e olhei para minha esposa, mas que vontade de falar. Gente, porque a égua era muito bonita. Mas eu fiquei com medo do coice, né? Eu não falei. Assim como o ser humano, para sobreviver, precisa da terra, e a terra, para ser produtiva, precisa do ser humano, também no casamento e na família. O homem precisa da mulher, e a mulher precisa do homem, para inclusive a raça poder crescer. Como é bom a gente estudar teologia e fazer perguntas, meu querido aluno Léo, está vendo? É assim que a gente cresce. Não tenha medo de fazer perguntas na Bíblia. Se você e eu temos dúvidas honestas, essas dúvidas poderão trazer respostas extraordinárias. Um dia Jesus disse uma frase, vocês sabem para onde eu vou e sabem o caminho. Um discípulo disse, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai e nem sabemos o caminho. Olha que dúvida honesta. E nós temos uma resposta para essa dúvida que está espalhada pelo mundo inteiro, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esse versículo só tem na Bíblia, porque um homem tinha uma dúvida honesta. Eu tenho dúvidas ainda. Gostaria que tudo aquilo que eu penso, a Bíblia me respondesse, mas não porque a Bíblia não me responde, que eu vou deixar de crer, ela já me respondeu o suficiente. Talvez a resposta eu não tenha obtido, porque eu não estudei direito. Está faltando ainda profundidade. Ou quem sabe a pergunta que eu tenha vai ter respondida por Deuteronômio 29, 29. Você sabe de cor Deuteronômio 29, 29? As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, porém as encobertas pertencem a Deus. Deus não nos revelou tudo, mas nos revelou o suficiente para que nós crescemos nele. Portanto, irmãos, somos parceiros. Nesse assunto,
É importante também que a gente possa resgatar um pouco da doutrina do Espírito Santo, chamada tecnicamente pneumatologia. Nós cremos no Espírito Santo como pessoa da Trindade, nós cremos que o Espírito Santo estava lá na criação, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, nós cremos que o Espírito inspirou essa palavra, nós cremos que o Espírito que gerou Jesus no ventre de Maria, nós cremos que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e Paulo diz que esse mesmo poder foi dado à igreja. Já pensou nisso? Nós vamos celebrar isso agora daqui a alguns dias na Páscoa. O mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos foi dado a mim e a você. O dunamis do Espírito. Agora, há uma outra tarefa do Espírito Santo, santificação. Nós somos parceiros. O Espírito Santo quer nos fazer mais parecidos com Jesus. E então ele nos apresenta o caminho. E nós podemos caminhar ou não. E devemos crescer em santificação a cada dia. Sermos melhores do que fomos ontem. Isso é santificação. E eu sou parceiro com o Espírito Santo nisso. Da mesma sorte que eu sou parceiro com ele na administração do universo. Essa é uma parte do ministério do Espírito Santo que a gente não percebe muito bem. A menina que fez a capa do livro, ela leu o livro e achou interessante. E você depois pode se aproximar, mesmo que você não vá comprar o livro. Você vai abrir a capa assim. Aqui do meu lado esquerdo, do lado direito de vocês, há um desenho como de uma pomba, estilizada, como se fosse o Espírito Santo. E na contracapa mais amarelinha ou marrom, galhos secos. É o Espírito Santo pairando sobre a natureza. Você sabe quem que mantém ainda o universo em ordem? Você sabe quem que mantém as leis criadas por Deus até os dias de hoje? É o Espírito Santo. Você sabe por que a gente não está voando aqui? Porque tem uma lei chamada lei da gravidade. Quem é que mantém essa lei? É o Espírito Santo. A semente de soja que alguns de vocês jogam aí nessas belas terras do Paraná, ou do milho, ou do trigo. Por que elas germinam e nascem? Porque o Espírito Santo renova a face da terra. Esse é o ministério do Espírito Santo que a gente também não estuda muito. Mas vamos estudá-lo um pouquinho nessa noite. Abra Salmo 104, por favor. Nós já vimos que o Espírito Santo estava presente lá na criação. Ele já teve uma participação no ato da criação, pairando sobre o abismo. Esse é um assunto que gera outras questões, mas aí o pastor João vai responder tudo para vocês um dia. Deixe para ele. Abra 104, Salmo 104. Bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, Tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor. Envolto em luz como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda. Pôs as águas dos céus e as vigas dos seus aposentos. Fez das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo a cobriste como se fosse uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças as águas fugiram, puseram-se em fuga ao som do teu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales para os lugares que tu lhe designaste. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar. Jamais tornarão a cobrir a terra. Fazes jorrar as nascentes nos vales e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas e entre os galhos põem-se a cantar. Dos teus aposentos celestes regas os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto, o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedras do Líbano que ele plantou, nelas os pássaros fazem ninho e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens e os penhascos são como um refúgio para os coelhos. Ele fez a lua para marcar estações, o sol sabe quando deve se pôr. Trazes trevas e cai a noite quando os animais da floresta vagueiam.
Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho e para o labor até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar, imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã, que formaste para ir com ele brincar. Todos eles dirigem-se a olhar a ti, esperando que lhe dês o alimento no tempo certo. Tu lhes dás, e eles o recolhem. Abres a mão, saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhe retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu espírito, eles são criados e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme. Toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Envias o teu Espírito e as coisas são criadas. E assim renovas a face da terra. Queridos, uma das razões pelas quais nós devemos nos preocupar com o ecossistema, porque ele é nosso parceiro e nós somos parceiros deles. Em junho do ano passado eu participei de uma reunião em São Paulo, da Fraternidade Teológica Latino-Americana, que reúne alguns pensadores cristãos da América Latina. E um dos dias o assunto foi ecologia, teologia e Bíblia. E nós tivemos várias palestras chamando a nossa atenção para essa relação. E uma das palestrantes, uma irmã, professora da USP na área de biologia, que é coordenadora. Se você quer ver algumas coisas lindas que estão sendo feitas nessa área, entre no site Arrocha Brasil. É um site de irmãos em Cristo que estão tendo ações práticas para diminuir o desmando do homem em relação ao ecossistema. Então essa professora disse o seguinte: se até 2050 as grandes autoridades não tomarem providências, a terra estará exaurida para alimentar a quantidade de pessoas. Queridos, em termos de história, isso falta muito pouco. Pouquíssimos anos. Isso vai implicar em mudanças mundiais. Por exemplo, o país que mais polui o ar é a China. Hoje, um dos países que mais cresce. Se a China parar de comprar dos outros países, vai haver uma recessão maior do que nós temos. Só que a China produz o que produz a custo do carvão. E em várias ocasiões, você pode ver nas redes de televisão, o ar está irrespirável na capital chinesa. E as pessoas não podem nem sair para trabalhar. O segundo país que mais polui o universo é os Estados Unidos. 94% da energia que os Estados Unidos usa para produzir tudo que produz é energia suja. Apenas 6% é energia limpa. Recentemente, Barack Obama lançou um desafio para tentar mudar isso. É uma briga grande contra os industriais, contra os lobbies todos. E ele usou uma frase muito interessante, é que meu livro já tinha sido lançado, não deu para usá-la no livro. Mas ele disse: nós somos a primeira geração a estar experimentando as consequências do efeito estufa. Somos a primeira a experimentar essas consequências do efeito estufa. Somos a última que pode fazer alguma coisa. Porque se nós não fizermos alguma coisa agora, em conjunto com as autoridades, pode ser que o meu neto que vive aqui não vá ver o mesmo mundo que eu estou vendo. Meus irmãos, a situação não é apenas de impacto, é gravíssima. Gravíssima, mais grave do que a gente pensa. E essa irmã terminou dizendo o que a gente pode fazer até que as autoridades tomem providências. Primeira situação, e eu quero já propor aqui para nós também. Como é que você administra o lixo da sua casa? Vamos começar em casa. Antes de exigir que a prefeitura, que os governos tomem providências quanto a isso, o que eu vou fazer? Nós podemos melhorar a maneira como coletamos o lixo nas nossas casas.
Aí você vai falar, pastor, mas aqui em Campo Mourão não tem coleta seletiva. Que pena, a maioria do Brasil não tem. Isso é um lamento. Quem sabe se parar com tanta corrupção, vai sobrar dinheiro para comprar caminhão e estabelecer o princípio adequado de recolhimento de lixo. Aqui tem. Então está ótimo, que beleza. Mas se as famílias não coletarem, misturarem o lixo orgânico com o papel, o lixo orgânico com o plástico, as pessoas que vão trabalhar com isso vão ter dificuldade. Então vamos começar em casa? Vai dar trabalho? Vai. Vai mudar algum comportamento? Vai. Vai mudar a educação doméstica? Vai ter que mudar. Para a gente poder contribuir para poluir menos. Você que tem costume de jogar uma garrafa PET de plástico em qualquer lugar. São 600 anos para ela ser absorvida pela natureza. O ser humano vai jogando lixo, e aí entope a boca do lobo, vem a chuva, a água não tem para onde ir, vem a enchente, entra nas casas, e a culpa é de Deus que fez chover muito. Porque nós vamos tratando mal as coisas que nós estamos usando. Eu espero que um dia a gente possa chegar, como em alguns países, como na Alemanha, você tem uma máquina que você chega com a garrafa PET, enfia a garrafa PET e troca, você ganha um dinheiro. Além dela ficar com a garrafa e vai trabalhar essa garrafa de maneira adequada. Esperando que um dia a gente chegue lá. Posso ouvir um amém aí? Amém. Vamos crer nisso. Podemos chegar. Agora, vamos começar. Segunda proposta que ela fez, e agora falando aos pastores e presbíteros aqui, o pessoal da educação cristã. Precisamos inserir esse assunto nas matérias da vida da igreja. Isso se chama ecoteologia. Assim como temos cristologia, pneumatologia, teologia, precisamos incluir ecoteologia. E os nossos filhos, crianças, que vão cuidar desse país daqui a alguns anos, se nós não formarmos uma geração cristã, consciente, que vai ser progressista, que vai ganhar dinheiro, que vão ser grandes empresários para a estrutura do nosso planeta, se nós não fizermos isso, infelizmente a geração que virá não terá muita chance. Então a igreja precisa ser um lugar de educação, de ensino, além dos lares, também a igreja. Vamos concluir? A terceira e última razão pela qual nós devemos inserir a ecologia na pregação do Evangelho. Nós já vimos que a primeira razão, porque é uma das revelações de Deus, a segunda, porque é parceira do ser humano, e a terceira, porque a natureza é parte da obra reconciliadora de Cristo. Deus reconciliou consigo todas as coisas. Agora, irmãos, rapidamente, porque o nosso horário já vai. Muitas pessoas acham que o Deus da Bíblia perde. E o Deus da Bíblia não perde. Na mentalidade grega, a matéria era má. O corpo humano era mau, o que prestava era o espírito. E o cristianismo vem com uma mensagem tão extraordinária, que essa matéria é tão boa, que esse corpo formado pelo poder de Deus é tão interessante, tão bom, que ele vai ser ressuscitado dentre os mortos no dia do arrebatamento da igreja. Um corpo glorificado, um corpo diferente. Mas Deus não vai jogar fora. Deus não vai jogar fora eu e você mesmo depois de mortos. Deus tem um trabalho, vai ter um trabalho para ressuscitar. E aqueles que estiverem vivos serão transformados. Para a gente poder habitar com o corpo glorificado, o corpo igual de Jesus, na eternidade. Deus não joga fora. Em janeiro faleceu um grande amigo médico em Ribeirão Preto. E ele era nascido em Prudente. Então ele faleceu, foi professor da Universidade de Medicina lá. Uma terça-feira à noite, o corpo veio para Prudente, porque ele queria ser velado em Prudente. Foi velado, a família participou, o pessoal da família dele em Prudente. Final da tarde, voltou para Ribeirão. Chegou de madrugada em Ribeirão. Das 8 às 10 da manhã, foi no Salão Nobre da Universidade. Ele foi velado pelos seus companheiros de medicina. E às 11 horas ele foi cremado. E aí ele deixou escrito o que era para fazer com as cinzas. Parte das cinzas jogar no campus da universidade, onde foi a vida dele. Outra parte, sepultar com os seus pais em Presidente Prudente. E a outra parte numa fazenda no Mato Grosso. Então lá fui eu chamado, além de fazer o sermão lá no dia do sepultamento, propriamente dito, recebo um telefonema. Pastor Paulo, o senhor pode vir no cemitério porque a cinza do papai está chegando. Foi a primeira vez que eu fui mexer com esse negócio de cinza. Falei, lá fui eu. Pessoas muito amigas, muito
próximas do coração, então a gente pôde mesmo, naquele momento, fazer assim uma colocação um pouco mais jocosa, né? Falei, meus irmãos, o doutor Haroldo vai dar trabalho até na ressurreição. Porque Deus vai ter que pegar a parte lá em Ribeirão, vai ter que pegar a parte aqui em Prudente, e vai ter que pegar a parte lá na fazenda, no Mato Grosso. Ô, rapazinho trabalhoso. Deus não joga fora. Você acha que Deus vai jogar fora esse planeta? Tem muita gente que aqui acha que aqui vai virar um inferno. Precisamos ler a Bíblia com mais cuidado e ver que não é assim. Deus não vai jogar fora essa beleza. A Bíblia começa com a criação do mundo e termina em Apocalipse falando de novos céus e nova terra, não outra terra. É Jerusalém que desce do céu, adornada pelo Pai. Como é que vai ser? Não me pergunte que eu não sei. Mas eu creio o seguinte, Deus não vai jogar isso aqui fora. Deus não vai jogar. A natureza, Paulo escreve em Romanos capítulo 8, a natureza geme aguardando o dia da redenção. Ela espera um dia sair do poder do pecado que desceu sobre ela e poder viver para Deus como vivia antes do pecado. Por isso, meus irmãos, aqui não é nenhum político que está falando, não é nenhuma ideologia política. Estamos falando de Bíblia, estamos falando de teologia, estamos falando de responsabilidade do Evangelho. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas, o mundo. E nos deu o ministério da reconciliação. Eu e você somos embaixadores desse ministério. Embaixador significa que você tem a autoridade daquele que lhe deu o comissionamento. O embaixador brasileiro, a embaixada brasileira, é terra brasileira mesmo estando em outro país. E nós somos os embaixadores de Deus, para dizer às pessoas que elas devem se reconciliar com Deus, reconciliarem-se consigo mesmas, reconciliarem-se com o próximo e reconciliarem-se com a natureza. Por favor, incluam ou continuem incluindo, se for o caso, a natureza no conteúdo do Evangelho que os irmãos têm pregado. Ensinem com mais frequência esse assunto. Abram classes para discutir esse tema. Criem oportunidades, pessoas que possam vir enriquecê-los com informações sobre isso. Meus irmãos, a natureza, nós nos encontramos aí nela, somos obra especial de Deus. E em Cristo, tudo já foi reconciliado. Mas ao longo da história, eu e você, somos os agentes dessa reconciliação. Que Deus nos perdoe, como crentes em Cristo, pelas maneiras ruins que nós temos usado na natureza. Vamos confessar, irmãos. Gente que joga latinha em qualquer lugar, gente que joga lixo em qualquer lugar, gente que não respeita as leis mínimas de convivência. Entre os crentes tem muita gente que faz isso. Vamos confessar a Deus. Confessar enquanto família que a gente não está contribuindo, que a gente pode gastar menos alimento, que a gente pode evitar de jogar tanto alimento fora, que a gente pode ser produtivo sem estragar os rios. Ainda mais os irmãos que estão aqui numa área tão bela do Brasil. Vamos confessar e vamos pedir graça de Deus para exercer com autoridade esse ministério. Que Deus os abençoe ricamente. O privilégio de ter estado com vocês. Deus abençoe, pastor Arnildo. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos essa palavra de Deus, essa palestra a todos nós. E que Deus nos ajude também nesse desafio. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado a todos nós. Obrigado por essa palavra tão importante na questão da nossa vida aqui nesse planeta e da qualidade da nossa vida e da responsabilidade que temos também, principalmente como pessoas reconciliadas contigo. Ajuda-nos, ó Pai, dá-nos sabedoria e que a nossa prática seja diferente, mas cuidadosa nesse sentido. É o que eu te peço, ó Pai,
em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de nosso Deus e Pai, consolo, a comunhão, o poder e a unção do Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.